Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é pedra angular. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o herdeiro das nações. O Senhor é maravilhoso, sublime, admirável. Como pode o Senhor todo maravilhoso morar dentro de nós tão miseráveis? Que Teu Espírito Santo fale conosco. Que daqui venham sair pessoas transformadas para a honra e glória do Seu nome. Que o Senhor se faça presente aqui, continue fazendo presença. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Faremos uma leitura, mesmo sentado. Glória a Deus. A presença do Senhor é notória aqui, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele não só quer um momento conosco, mas Ele quer fazer morada em nós. Fazer morada em nós, que através de nós, como instrumentos, possamos alcançar multidões, alcançar vidas e transformar essas vidas. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 25. Foi-me proposto um tema e nós seguiremos essa linha. O Senhor tem algo grandioso para falar aos nossos corações hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 25. Nós vamos ler até o verso 37. Amém? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor entregou o seu Filho amado Jesus numa cruz para nos salvar, nos lavou de todo o pecado e nos purificou também. Que o teu Espírito Santo use esse homem sujo que eu sou para poder falar à sua igreja. Confronta o meu coração e o coração da sua igreja. Que a palavra, ela venha de fato cumprir o seu propósito, que é transformar as nossas vidas. Senhor, eu te peço, me use com o teu Espírito Santo, com graça e misericórdia. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Igreja, eu quero primeiro fazer uma ilustração com vocês. Imagina que você está passando por uma rua onde há muitas pessoas também passando. E nessa mesma rua tem uma calçada onde tem um homem ferido e muito machucado, clamando para que alguém o ajudasse. E nesse mesmo momento, onde muitas pessoas estão passando, algumas observam aquele homem, vê que ele está ferido, machucado, ouvem ele pedindo ajuda e eles não fazem nada.
E aí as pessoas elas começam a pensar, alguém vai parar para poder ajudar aquele homem. Alguém vai parar para ajudar ele. Eu não vou conseguir parar agora porque eu estou numa correria, estou atrasado, não vou conseguir ajudá-lo. Ou até mesmo a gente olha para aquele homem, finge que não viu e não fazemos absolutamente nada. Agora pensem comigo em algo um pouco mais sério. Vamos supor que naquela multidão de pessoas que estavam passando por ali, tinham médicos, bombeiros e pessoas que tinham a capacidade enorme de salvar a vida daquele homem, que trabalhavam salvando vida e não fizeram exatamente nada. Naturalmente, eu e você vamos nos perguntar como é que pode uma pessoa passar por aquele homem, ver que ele estava pedindo ajuda, precisando de ajuda e não fez nada. Eu ficaria indignado, eu tenho certeza que os irmãos também ficariam indignados por isso. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós somos essas pessoas que têm a capacidade de salvar a vida de uma pessoa ferida, ouvindo o clamor de ajudar ela e não fazemos absolutamente nada. Muitas vezes nós somos essa pessoa, e é nesse exato momento, nessa tensão, nesse clímax que Jesus ele vai contar a parábola do bom samaritano. Não são homens ignorantes que passaram por aquele homem ferido, eram homens religiosos, que conheciam a lei e que falavam sobre Deus todos os dias, e eles não fizeram nada. Essa mensagem, quando o Wesley ele me passou, logo eu vi que era uma mensagem não tão boa de se ouvir. Eu parei para estudar ela, meditar ela, me confrontou sim, e ela não é uma mensagem boa de se ouvir, mas é uma mensagem para transformar a minha e a sua vida. Algo que vai me confrontar, é algo que vai confrontar você, a ponto de sairmos daqui transformados pelo Espírito Santo. A imagem e semelhança de Cristo. Nós estamos diante de uma revelação, que é a palavra de Deus. Nós estamos diante da palavra, da verdade revelada, que é a Bíblia. Eu tenho alguns minutos, porque nós teremos algumas programações ainda, mas eu peço, por favor, para que os irmãos prestem bem atenção ao que Deus ele quer falar conosco. Amém? Amém. A atenção desse texto aqui, em que Jesus ele conta essa parábola, começa quando o homem ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Mas esse homem, o texto vai relatar que ele não era qualquer homem. O texto vai falar que ele era um intérprete da lei, ou seja, ele era um especialista da lei. Alguém que tinha autoridade, alguém que conhecia profundamente a lei, alguém que ensinava e aplicava sobre a lei. Mas esse texto aqui, ele é maravilhoso, muito rico, porque ele vai mostrar também que aquele homem ele não estava ali para poder aprender mais sobre a lei. Ele estava ali querendo colocar Jesus à prova, querendo testar Jesus, justificar-se, como o texto fala. Ele queria saber até onde ele precisaria amar o irmão dele, ou até que parte ele poderia deixar de amar. Em outras palavras, ele queria saber quem ele era obrigado a cuidar e quem ele poderia ignorar. O texto ele vai nos trazer isso. Mas Jesus ele é tão maravilhoso que ele não somente responde àquele homem, mas ele revela uma verdade que vai confrontar a religiosidade vazia que estava dentro do coração dele. E isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos para a parábola, nós vemos que as duas pessoas que passam por aquela pessoa ferida não eram quaisquer pessoas, eram pessoas dotadas de muito conhecimento acerca da lei. O sacerdote que passa lá, ele era um líder judeu, que desempenhava de diversas funções importantes no templo. Os levitas, eles eram separados por Deus. Eles eram separados por Deus para poder servir em algumas coisas no templo, como um culto no templo. Eles foram pessoas, os levitas, escolhidas para assumirem responsabilidades importantes. Foram pessoas que exerciam do serviço no templo, pessoas que tocavam, pessoas que entoavam lindas canções para o Senhor. E eram pessoas que estavam extremamente envolvidas no serviço religioso. Então nós podemos parar para ver que o sacerdote e o levita não eram quaisquer pessoas, eram conhecedores e eram pessoas religiosas, que conheciam de toda a lei. E um detalhe muito importante aqui, maravilhoso, é que aquele homem que estava ferido não era um estranho para o sacerdote e para o levita. O homem que estava ferido era um judeu, assim como ele, e eles não fizeram nada. Era um irmão, e eles não fizeram nada.
Eu acho isso impactante, maravilhoso, porque esses dois personagens, eles nos trazem um ensinamento confrontador, porque vai deixar claro que é muito possível nós estarmos servindo a Deus, cantando aqui no púlpito, envolvidos em ministérios, em eventos e até mesmo conhecer das Escrituras, mas mesmo assim, ignorar a dor do nosso próximo. Essa palavra ela é impactante. E é muito possível nós falarmos sobre santidade, santidade, santidade e ainda assim ignorar a dor do meu irmão. É muito possível isso acontecer. Entendam, aquele sacerdote levita não foram eles que feriram aquele homem. Não foi o sacerdote, o levita, que espancaram aquele homem. Mas eles fizeram algo ainda muito pior. Eles agiram com indiferença com aquele homem. Agiram com indiferença. O problema não foi que eles não viram aquele homem, não perceberam o que estava acontecendo. O problema foi que eles viram o que aconteceu e não fizeram exatamente nada. Não fizeram exatamente nada. A palavra de Deus vai falar em Tiago, no capítulo 4, no verso 17, que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, está pecando. Tiago vai falar nesse versículo sobre omissão. Muitas vezes nós escolhemos não nos envolver com a dor do nosso próximo. Muitas vezes, infelizmente, a vida dentro da igreja é assim, muitas vezes, infelizmente. Não falo da igreja em geral, meus irmãos. Existem pessoas feridas emocionalmente, espiritualmente e até mesmo materialmente. Pessoas caídas, como aquele homem estava caído. Pessoas que carregam profundas crises, pecados, lutas, desesperos. Pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, sentam nos mesmos bancos que a gente senta, frequentam os mesmos cultos que a gente frequenta. E mesmo assim a gente escolhe não se envolver com a dor desse irmão. Muitas vezes ela caminha no mesmo ambiente que a gente caminha. E muitas vezes a gente prefere ignorar a dor desse irmão. Meus irmãos, os nossos afazeres, a nossa agenda, o nosso orgulho, não pode ser maior que a dor do meu irmão. Não pode ser maior que a dor do meu irmão. Eu preciso me compadecer, ser alguém compassivo e misericordioso com meu irmão. Eu sei que ele está passando por alguma coisa, fazer algo por ele, assim como o samaritano ele fez. O sacerdote aqui, ele estava representando a liderança religiosa. Os levitas estavam representando todas aquelas pessoas que se envolviam no serviço do templo. E ainda assim, nenhum daqueles dois pararam para dar misericórdia para aquele irmão, ser uma pessoa compassiva para aquele irmão. Nenhum dos dois fizeram isso. Essa parábola aqui, ela não quer somente nos admoestar, mas ela quer nos ensinar a ponto de nos transformar e a ponto de sermos semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. O propósito de Cristo é esse, que nós venhamos ser semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. E a pergunta que essa parábola ela vai levantar para a igreja hoje não é apenas se nós conhecemos a palavra, mas é se o nosso coração ainda é movido por compaixão. Não é sobre o quanto nós estamos envolvidos na obra da igreja, mas se nós estamos dispostos a parar quando encontrarmos um irmão ferido no caminho. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar assim. Igreja, a nossa natureza não pode ser igual à natureza daqueles religiosos. Não pode ser igual à natureza daqueles religiosos que não fizeram nada. Mas a natureza que Deus ele quer que nós venhamos ter é a natureza de Cristo Jesus. A natureza de Cristo Jesus que vai nos transformar de dentro para fora. Transformar o nosso coração, a nossa mentalidade. Cristo Jesus, ele quer fazer algo conosco. Jesus, ele quer nos transformar. Nós não podemos deixar que a religiosidade ou a espiritualidade expressa em forma de ações aqui no templo venha ser algo da nossa vida, apenas. Mas Cristo, ele quer que nós venhamos ser misericordiosos e compassivos com o nosso irmão. Com o nosso irmão. Jesus, ele é essa pessoa maravilhosa, compassiva com todos nós. Todos os dias nós pecamos, todos os dias. E mesmo assim, ele é uma pessoa compassiva com a nossa vida, misericordioso com a nossa vida. Ele nos estende as mãos para nos erguer. Esse é Jesus Cristo. Mesmo nós sendo pessoas miseráveis e sujas, cheias de pecado, ele é essa pessoa comigo e com você.
Nós temos que dar graças a Deus. E é essa atitude que nós, como cristãos, devemos ter com o nosso próximo. A parábola aqui, ela vai apresentar um terceiro personagem. E esse personagem que a parábola ela nos apresenta, vai nos trazer muito mais confronto, para nos mostrar quem de fato nós deveríamos ser. Só que o mais interessante disso tudo aqui, é que esse personagem que a parábola ela vai apresentar, é uma pessoa que a gente menos espera. E que eu imagino que aquele homem que estava ferido ali, olhou para aquela pessoa salvando ele e falou, como é que pode? Você me ajudando? A parábola ela vai nos apresentar um samaritano. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Eles tinham uma rejeição cultural entre eles, uma briga histórica entre os dois povos. Eram inimigos uns dos outros. E é muito engraçado isso, porque como é que pode o samaritano, o inimigo deles, chegar ali e ajudar aquele irmão? E é isso que mais me surpreende. O mais improvável para poder ajudar aquele judeu. As atitudes desse samaritano, elas vão além da nossa compreensão. Elas vão além da nossa compreensão, pois ele não parou ali só com a finalidade de ver o que estava acontecendo, mas ele se compadeceu, ele abriu mão do seu tempo, ele gastou dos seus recursos para poder ajudar aquele judeu ferido, aquele judeu que estava ali ferido. Esse samaritano ele vai romper com uma barreira religiosa para salvar a vida daquele irmão. Ele eleva o seu entendimento, porque ele mostra que independente das brigas que eles tinham cultural e histórica, independente das feridas causadas uns pelos outros, ele compreende que o ato de compaixão e de misericórdia dele precisa ir além disso. Precisa ir além disso. O samaritano ele vai mostrar isso para nós. O samaritano ele era visto como alguém correto entre aquele povo ali. Alguém rejeitado, um improvável, um inimigo daquele pessoal ali, dos judeus. E para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar aquela parábola, eu fico imaginando que possivelmente tenha sido muito difícil entender que não foi um sacerdote que parou para poder ajudar um irmão, não foi um levita que parou para poder ajudar um irmão, mas foi o mais improvável, foi o rejeitado, foi o samaritano que parou para poder ajudar o seu inimigo. Foi o samaritano que parou para poder ajudar o seu inimigo. Eu e você precisamos romper com a nossa barreira religiosa. Nós precisamos entender que a natureza de Cristo ela vai muito além disso. Nós precisamos entender que a natureza de Cristo ela vai além das nossas brigas internas. Entendam isso, igreja. Entendam que a palavra de Deus ela quer nos ensinar algo. Nós precisamos romper com isso. Há irmãos que não se falam por muito tempo. Há irmãos que tapam os ouvidos pelo pedido de ajuda, de socorro do seu próprio irmão. Só porque aconteceu algo entre eu e você, só porque causou uma ferida. Eu fico imaginando Deus olhando para nós, filhos, que também somos irmãos, vivendo em discórdia. Um Deus cujo propósito eterno é o relacionamento. Um Deus cujo propósito eterno é o relacionamento. Eu fico imaginando essa cena. Mas a igreja, irmão, ela não foi feita para isso. Eu e você fomos feitos para serem misericordiosos uns com os outros, amar uns aos outros, ser compassivos uns com os outros. Isso é maravilhoso. Jesus ele quer que nós venhamos quebrar as nossas limitações de que nós precisamos agir com amor, com compaixão e misericórdia somente com aquelas pessoas que gostam da gente. Somente com aquelas pessoas que são semelhantes a nós. Jesus ele quer quebrar essa barreira de religiosidade hoje. Jesus ele quer quebrar essa barreira diabólica de acharmos que o nosso próximo se limita a apenas alguém que é legal com a gente, alguém que é bom com a gente. Não, o evangelho não é sobre isso. O evangelho vai nos ensinar que independente se aquela pessoa me ama, independente se aquela pessoa ela me odeia e quer o meu mal, eu preciso amar ela. Eu preciso agir com misericórdia, com compaixão com ela, assim como Jesus ele fez conosco. É muito fácil eu amar o Antônio. Vou pegar você para Cristo, tá, Antônio? É muito fácil eu amar o Antônio. Eu caminho com o Antônio. Eu sou do mesmo Gessel que o Antônio. Muitas vezes o Antônio ele me discipula. É muito fácil eu amar ele. É muito fácil, mas Jesus, ele quer colocar no meu
e no seu entendimento, que nós precisamos ir além disso. Não é amar só quem nos ama, mas é amar também quem nos odeia. Nós precisamos ir além disso, precisamos amar e agir com misericórdia com todos. São todos, não é só um ou dois, todos. Nós somos uma igreja, meus irmãos. Nós somos uma igreja e Jesus Cristo, Ele quer isso de nós. Como o corpo, que nós venhamos amar uns aos outros, sermos compassivos uns com os outros. Eu olhar a dor do meu irmão e eu se compadecer com a dor dele. Meus irmãos, é com muito temor que eu digo isso aqui. Se há alguém aqui hoje que não consegue ter uma relação com o seu próximo, não consegue ter um relacionamento só porque ele fez algo contra você, por alguma coisa que aconteceu, se você não consegue ter essa relação, meus irmãos, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Eu quero repreender isso agora em nome de Jesus, quebrar essas correntes de discórdia. Quero repreender isso agora no nome poderoso de Jesus Cristo, que é o único que liberta. Eu quero repreender isso, que o Espírito Santo ele venha intervir na minha e na sua vida e colocar a natureza de Cristo em nós. Que o Espírito Santo ele venha gerar uma ferida de misericórdia no meu e no seu coração. Que Deus ele venha quebrar todas as barreiras de discórdia, de briga, de ranço, de raiva agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo ele quer nos transformar. Abra o seu coração. Nós somos uma igreja, nós não estamos como estranhos. Nós estamos como irmãos. Irmãos em Cristo. Jesus, ele nos ensina que o nosso próximo, ele não é definido por afinidade. Não é porque eu conheço o Gabriel Montalvão que ele é o meu próximo. Jesus, ele nos ensina que o nosso próximo é todos nós. Todos nós. Eu preciso entender que o pastor Renato é o meu próximo. Eu preciso entender que o presbítero Cláudio é o meu próximo. Eu preciso entender que a Clara é meu próximo, que o Vinícius é o meu próximo, que o Jean é meu próximo e que aquele irmão que está lá fora também, depois da porta, é o meu próximo também. Eu preciso entender isso. Nós precisamos cuidar como o samaritano cuidou. Nós precisamos abrir mão do nosso tempo, como ele fez. Nós precisamos abrir muitas vezes mão da nossa agenda, como o samaritano fez. Muitas vezes nós precisamos gastar dos nossos recursos, sim. E nós precisamos mostrar para aquela pessoa que está ferida, seja aqui dentro ou lá fora, que através do Evangelho de Cristo ela vai ser transformada. Nós precisamos mostrar através da palavra, cuidar através da palavra, porque a palavra é a única que transforma. A palavra é a única que transforma. O foco dessa pergunta aqui, ela muda totalmente depois que Jesus ele vai contar essa parábola do bom samaritano. Jesus ele faz com que aquele homem que pergunta para ele a fim de desafiar Jesus, com que ele reflita sobre a pergunta que ele fez. O homem ele queria saber quem era o próximo dele, para poder estabelecer limites sobre a responsabilidade que ele tinha com Deus. O homem ele faz essa pergunta com essa intenção. E aí Jesus ele vai quebrar isso. Jesus vai mostrar que a pergunta não é sobre quem é o meu próximo. A pergunta não é sobre quem é meu próximo, sobre quem eu devo amar, sobre quem eu devo ignorar. A pergunta não é essa. Cristo vai mostrar para aquele homem e para nós que a misericórdia, o amor e a compaixão precisa ser com todos. Precisa ser com todos. Jesus ele vai deixar claro isso para nós, que nós devemos agir como o samaritano agiu. Nós devemos agir como esse samaritano agiu com aquele homem. O samaritano, olha só que interessante, Jesus ele usa um samaritano, um improvável, para usar de exemplo para aquele judeu. O samaritano mais improvável, rejeitado, como um exemplo para aquele judeu. Isso é muito interessante, porque eu imagino que poderia ter sido um tapa na cara daquele judeu. Pegar o samaritano para poder usar de exemplo para mim. Para mim. Igreja, Jesus ele quer nos ensinar algo aqui hoje. Cristo quer nos ensinar algo aqui hoje. Será que nós estamos vivendo uma vida aparentemente muito espiritual, mas estamos ignorando o nosso próximo? Ignorando a dor do nosso próximo aqui dentro da igreja e lá fora?
Será que nós somos essas pessoas, permitindo que a falta de perdão, permitindo que o nosso orgulho nos impeça de ter um relacionamento com o nosso próximo, nos impeça de olhar para o nosso próximo com compaixão e misericórdia? Será que nós estamos nos permitindo ser essas pessoas religiosas? Ser igreja não é vir todo domingo aqui por 1h30 no templo, levantar as mãos, entoar lindas canções para Deus. Não é somente isso. E assim, quando acaba o culto, a gente vai embora logo, não quer nem saber como é que está o meu irmão. Ser igreja não se limita a só isso. Mas eu preciso entender como é que meu irmão está, se ele está bem, se ele precisa de uma oração, se ele precisa de um cuidado, se ele está caído, se ele está sofrendo uma profunda dor de crise, algum pecado, alguma luta. Eu preciso saber como é que o meu irmão está. Isso é ser igreja. Se isso está acontecendo aqui hoje, nós precisamos refletir nisso. Ser igreja é refletir o corpo de Cristo com compaixão e misericórdia. Ser igreja é ser um pequeno Cristo na vida do meu irmão. Ser igreja é perdoar, mesmo com as falhas. Ser igreja é fazer a mesma coisa que o bom samaritano fez. É fazer a mesma coisa que o bom samaritano fez. E o mais espetacular dessa palavra aqui, o que é mais maravilhoso dessa parábola, é que o bom samaritano, ele era Jesus Cristo. O bom samaritano nos alcançou, meus irmãos. Eu entendo que eu preciso ser misericordioso porque Ele foi misericordioso comigo. Eu preciso entender isso. Nós estávamos caídos, cheios de pecados, angustiados, imersos em trevas profundas, escravos do diabo. Mas o bom samaritano, ele veio, nos tirou da mão do pecado, do diabo, olhou para nós, cuidou de nós, nos lavou com teu sangue, nos purificou de todo o nosso pecado. E Ele vai nos revelar também, Deus nos dá a dádiva, assim como Paulo ele vai afirmar em Romanos, de sermos co-herdeiros com Ele, filhos adotivos, e nós compartilharemos da mesma glória e herança eterna que Ele. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é espetacular, ela é maravilhosa, ela nos transforma, ela nos confronta, Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos de fato quebrar barreiras, quebrar correntes espirituais. Nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos olhar, perceber o que está acontecendo e se compadecer do nosso irmão. Jesus Cristo, Ele quer quebrar barreiras aqui hoje. Jesus Cristo, Ele quer quebrar barreiras de religiosidade. Barreiras diabólicas que o diabo ele tenta colocar sobre a gente, ele quer quebrar agora em nome de Jesus na nossa vida. Jesus Cristo, ele quer nos tratar como o corpo. Ele quer nos tratar como o corpo de Cristo. Deus, ele quer falar com você. Abra o seu coração. Abra a sua vida. Está na hora da gente expor a nossa vida para Jesus. Entender que Ele não é só mais um amigo, mas Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vai tirar toda a sujeira da nossa vida. Se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, Ele quer quebrar isso agora. Ele quer quebrar isso agora através da palavra dEle. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui, enquanto eu vou caminhando para a conclusão. O Espírito Santo de Deus, Ele quer agir na sua casa, quer agir na sua vida, quer agir na minha vida. Ele quer quebrar isso agora em nome de Jesus. Ele quer quebrar isso agora em nome de Jesus. Esse altar, ele está aqui na frente. Ele está aqui na frente. E Deus, ele quer quebrar barreiras de discórdia, barreiras de ranço, o que acontece muito nas nossas vidas. Nós precisamos ser francos. Ele quer quebrar barreiras de religiosidade na nossa vida. Se alguém aqui está ferido por algum irmão, Jesus Cristo ele está te convidando para transformar você hoje. Transformar você hoje, não é amanhã, é hoje. É hoje. Esse altar ele está aqui na frente. Eu quero desafiar você, convidar você a vir aqui na frente. Você que não consegue agir com compaixão com o seu próximo, com misericórdia com o seu próximo. Você às vezes olha para a pessoa que está do seu lado, com o seu próximo, e você tapa os ouvidos para o pedido de socorro dessa pessoa.
Você que foi ferido, você que foi humilhado, Deus, Ele está te convidando aqui hoje para transformar você e fazer você semelhante a Ele. Você que precisa dessa libertação. A atitude de você vir aqui nesse altar não é para inflar o meu ego, não é para mostrar para mim que tem gente aqui. Não é para isso, mas é para nós quebrarmos essa corrente de vergonha, de que alguém vai olhar a gente aqui na frente e vai falar alguma coisa de nós. Não, nós somos igreja. Cristo, Ele quer nos tratar como um corpo. E hoje, enquanto o ministério de louvor vai entoando essa canção, se você se sentir impelido pelo Espírito Santo para rasgar o seu coração, se render aos pés dele, abrir o seu coração para que ele te transforme hoje e coloque a misericórdia do bom samaritano em você, coloque a compaixão do bom samaritano em você, vem aqui na frente. Nós estaremos orando enquanto o ministério de louvor vai entoando essa canção. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-nos a Deus a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu